Estamos aqui de volta, pessoal. Espero que todos tenham tido um ótimo coffee break. Uma mensagem aqui inicial para todos. Após essa sessão, nós vamos ter uma fala única aqui do nosso presidente executivo da Bessolar, o Rodrigo Sawaia, uma mensagem de agradecimento e de fechamento do evento. Então fiquem sentados, por favor, após o término desse painel. Vale lembrar também que nosso painel tem espaço para interação, para que vocês mandem perguntas a partir do nosso QR Code, que vai ser colocado aqui na tela. Então, caso vocês queiram enviar perguntas, nós temos ali nosso QR Code. Dando início ao painel, efetivamente, eu cumprimento aqui a vice-coordenadora do GT de Financiamento da Bessolar, a Sasha Sampaio, que vai moderar essa sessão. A Sasha tem experiência em análise de investimentos, Project Finance, e hoje atua como superintendente de finanças estruturadas na Lightsource BP. Pessoal, eu vou, em benefício do nosso tempo, abreviar um pouquinho aqui as mini-bios, para que vocês tenham mais tempo para interagirem. Nós temos também aqui o sócio-diretor da VACT Capital, Eduardo Tobias, que também é cofundador e coordenador da Força-Tarefa de Hidrogênio Verde da Bessolar. Além disso, o Tobias atua como professor visitante na FGV, no MBA do setor elétrico. Também temos aqui o analista de inteligência de mercado e regulação do BNDES, Maurício Benhart Maciel. Maurício é analista de inteligência de mercado e regulação na área de transição energética e clima do BNDES. Ainda temos aqui conosco a gerente de projetos financeiros, geração de energia, Tereza Turra. Tereza tem 25 anos de experiência profissional no setor financeiro e desde janeiro de 2024 ocupa o cargo de Head de Project Finance de geração de energia no Banco do Brasil. E por fim, nós temos aqui o Igor Fonseca, o gestor de energia e projetos financeiros do Santander. Ele integra a equipe de Project Finance do Santander há 13 anos, após adquirir experiência em instituições financeiras globais, como a HSBC e Credit Agricole. Bom, essa é a nossa equipe. Tentei resumir aqui o máximo possível para que vocês possam aproveitar a sessão. Sasha, um ótimo painel para vocês. Bom, equipe de peso aqui, né? Primeiro, eu queria agradecer, né, aos participantes. Acho que quando a Absolar me propôs, né, indicar nomes para a gente discutir um pouquinho de Project Finance, de Utility Scale aqui, né, foram as primeiras referências, né, que vieram à minha cabeça. Então, acho que a gente está muito bem representado aqui, né. São, enfim, players de forte atuação, né, no setor. Eu, particularmente, tive, né, privilégio de conviver aí, interagir bastante com alguns deles, né, que admiro como pessoa, profissional, então obrigada. Então, assim, acho que o bacana, assim, desse nosso tópico, né, é que ele permite, né, a gente permear sobre diferentes vertentes, né. E antes de passar aqui um pouco a palavra, né, para os palestrantes, queria só trazer, né, um contexto mais macro, né, atual, como ponto de partida, né, para a gente começar aqui a nossa discussão. Eu acho que, bom, geralmente, né, os investidores, eles precificam, né, ativos renováveis, né, partindo, né, como base a NTN, né, que é o nosso risk-free. E o racional para alocação de investimento em projetos, né, nesses projetos, se dá, né, com adição, né, de um equity risk premium para projetos operacionais. Para os greenfield, você ainda adiciona, né, um surplus aí, um spread adicional para o risco correlato ao risco de construção. E, assim, se a gente for fazer uma avaliação, né, acho que dos últimos anos, dos últimos 10 anos, mais ou menos, das transações do setor, a gente passou por alguns ciclos, né, macroeconômicos, mas de uma forma macro falando, né, eu acho que a gente pode extrair, né, de principal output, que, assim, os retornos implícitos, né, em termos reais, eles geralmente permearam entre 7% a 10%, 11%, né, em termos reais. As referências de preço, né, do ACL de longo prazo, enfim, variaram de 170, 180, 230 reais por megawatt-hora. A NTN mais longa, de 4 a 6, mais ou menos, enfim. Tudo isso para falar que acho que foi um contexto, né, muito favorável
para fomentar, né, a atratividade a novos projetos, a transações, né, em função dos preços atrativos, juros baixos, enfim. Hoje, a gente está num contexto um pouquinho diferente, né, um pouco mais desafiador, né, com a NTN aí batendo a casa dos 7%. Eu acho que, de uma forma geral, os projetos eles não foram, né, dimensionados para suportar, né, esses níveis de retornos requeridos, né? E eu acho que, além disso, a gente tem novas condicionantes, né, no mercado, né, que estão no holofote hoje em dia, né? Uma das quais foi até discutida aqui pela Absolar mais cedo, né, que é o próprio curtailment, que até então ele não vinha sendo dimensionado dentro dos valuations, né? Eu acho que, se tratando de fluxos de caixa de 30, 35 anos, o mercado ainda está entendendo como internalizar, né, essas premissas. Então, a gente está num cenário desafiador, né? Mas eu acho que, junto com os desafios, também vêm as oportunidades. E eu acho que o mercado brasileiro, como eu comentei, é extremamente cíclico, né? E acho que, a médio prazo, os fundamentos eles vão fazer, tendem, né, a fazer uma convergência, né, dos custos, né, que acabam se refletindo nos custos dos financiamentos em si, né, para patamares menos estressados. Quando isso vai ser? A pergunta de milhões, né? Acho que depende de várias outras condicionantes, enfim, austeridade fiscal, redução, né, de gastos, mas eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas eu acho que, de uma forma geral, a mensagem que eu queria passar inicial aqui para começar nosso bate-papo, né, é que sim, a gente está num momento desafiador, né, para viabilização de novos projetos. Mas eu acho que a gente, enfim, é isso. Nesses momentos também a gente consegue tentar capturar oportunidades e olhar, assim, de uma forma. Acho que, se você vislumbra, né, investimento de longo prazo e tudo, eu acho que os fundamentos estão ali. Então, de uma forma geral, acho que essa mensagem aqui inicial para a gente começar, e até para a gente entender um pouco depois, né, das perspectivas para os próximos anos, né, no que tange a questão de estruturação financeira. Queria passar a palavra para o Tobias, para ele comentar um pouco do que foi feito, né, até então. Então, assim, das alternativas de financiamento, o que você tem visto, Tobias, também, né, de uns anos para cá, o que tem mudado, né, em relação a market share, representatividade, né, das principais fontes. Enfim, queria passar a palavra para você. Obrigado, Sasha. Boa tarde a todos que nos assistem, os que vão nos assistir aí online. Cumprimentar meus colegas, Maurício, além da Sasha, né, a Tereza e o Igor. Uma satisfação estar aqui. Agradecer a Bessolar pelo convite na própria pessoa da Sasha. Bom, indo direto ao seu ponto, né, Sasha, acho que é sempre bom ter esse contexto inicial e a gente olhando historicamente BNDES de longe, infraestrutura em geral, não só em geração renovável, era o líder de mercado em crédito de longo prazo, né? E as coisas foram mudando com o passar dos anos. Alguns fatores foram determinantes. Um deles foi a mudança da regra do custo financeiro, né, de TJLP para TLP. A TJLP antes era definida pelo Conselho Monetário Nacional da forma como eles queriam, né? Então isso poderia ser, enfim, maior ou menor. A TLP foi uma iniciativa para tentar convergir o custo financeiro do BNDES aos de mercado. Então, a referência é a nota do Tesouro Nacional Série B, que a Sasha já falou. Teve uma regra de transição de 5 anos, em que essa taxa foi convergindo. Desde janeiro de 23 o spread da NTNB de 5 anos, é um prazo um pouco mais curto que a referência normalmente para debêntures, né, que a gente usa o vencimento mais longo. Isso, então, na prática, aumentou o custo do BNDES, né? Tem razões para isso, né? Depende menos agora de funding do Tesouro, mas está um pouco menos competitivo. Em paralelo, a gente teve mercado de capitais, especificamente instrumento de debêntures incentivadas, ficando mais maduro. E aqui é vários aspectos, né? A maturidade é desde uma maior oferta de fundos de investimento em infraestrutura, né? A gente teve um período pré-Covid que a taxa de juros ficou muito, muito baixa, então saiu muito investimento de ações e mesmo de renda fixa, para debênture incentivada não deixa de ser renda fixa, mas é renda fixa incentivada, né? Os próprios investidores foram aprendendo do setor de geração renovável, e aí primeiro com PPAs regulados, depois mix com livre, depois autoprodução por equiparação, agora mais recentemente consórcio. Então, isso está mais maduro, a análise ele compreende melhor, né? No começo a debênture financiava projeto em operação, com menos risco. Agora ele já financia desde cedo. Então, apesar de às vezes a taxa de juros ser um pouco mais alta,
ele tem uma série de flexibilidades no sistema de amortização que te permite, na prática, uma alavancagem maior, né? E aí a gente teve ali, vamos dizer, o terceiro cavalo, falando dos principais credores de longo prazo para crédito em reais, os fundos constitucionais, né? Então, no caso de eólico e fotovoltaico tem uma concentração grande no Nordeste, né? Vou dar aqui mais destaque no fundo do Constitucional do Nordeste, mas também depois falo um pouquinho dos demais. Aí o Banco do Brasil também é um grande repassador de fundos constitucionais e de desenvolvimento. O Banco do Nordeste, especificamente, ele ficou um tempo sem financiar renováveis, de 2012 a 2016. E aí, quando ele voltou, a taxa de juros dele, que também passou a ser função da NTN-B, só que com um desconto, ele é mais competitivo. Só que a demanda para financiamento para projetos eólicos e fotovoltaicos de geração centralizada ficou tal que era maior do que o orçamento que eles tinham. Então, o que aconteceu é que no começo se financiava totalmente o projeto com o BNB, com o Fundo Constitucional do Nordeste, e aí eles começaram a pulverizar o cheque. Primeiro falando, só pode 60% de alavancagem, depois só pode 50%. Só pode 50%, mas seu projeto é 3 bi, eu não vou te dar 1,5 bi. Então agora só pode 300 milhões por ano. Não é por projeto, não é por SPE, é por grupo econômico, né? Aí os assessores começaram, não, então vamos pedir para metade do projeto, depois pede para outra metade. Não, agora só pode 200, agora só 150, agora estão falando no ano que vem que é só 100 milhões. 100 milhões para um projeto fotovoltaico de geração centralizada ou eólico é nada, né? Então, assim, é bem-vindo, sem dúvida, mas é muito pouco. E aí o que aconteceu na prática é que os empreendedores foram forçados a agora ter mais de uma fonte de financiamento. Não é mais uma questão de eu vou escolher o mais barato, eu preciso de todos, porque os mais baratos não são suficientes, né? Mais barato ainda que o Fundo Constitucional são os de Fundo de Desenvolvimento, acho que a Tereza aqui vai falar, só que é um orçamento ainda mais restrito. Então, assim, puxa, se você conseguir, maravilhoso, mas não dá para contar 100% com isso, né? Basear sua tomada de decisão de investimento nisso. Então, isso foi mais ou menos como foi amadurecer no mercado, né? No caso especificamente do fotovoltaico, o BNDES teve uma janela em que ele estava mais restritivo com o financiamento para módulos importados, então ele ficou um pouco de fora, e depois ele flexibilizou desde que tenha código FINAME no tracker ou no inversor, né? Isso ajudou. Mais recentemente também com o novo Fundo Clima, né? O 2.0, que ficou mais caro, mais amplo. Antes, Fundo Clima não financiava a geração centralizada, agora financia. Só que a gente está num momento, né, de transição, acho que o Maurício vai comentar, né? Acabou o primeiro cheque de 10 bi, o mercado está ansioso aí esperando os próximos. Então, na prática, hoje é um contexto de mix. Tem que fazer diversas fontes, da mais barata para a mais cara, só que até aí só aumenta a complexidade. Mas tudo bem. O problema é quando todas elas ficam mais caras. Então, hoje, todas as fontes de longo prazo em reais de crédito são função da NTN-B. E a NTN-B está no maior nível dos últimos 8 anos. Já estava 2 meses atrás, quando estava a IPCA mais 6,5%, e agora está batendo IPCA mais 7,5%, dependendo do vencimento que você pega. Então, assim, isso encarece muito a competitividade, o crédito, logo a competitividade dos projetos. E não afeta só o crédito, afeta também a taxa de desconto que o empreendedor requer daquele investimento, porque o custo de oportunidade do capital ficou mais caro, né? Então, de fato, um momento desafiador. Perfeito, obrigada, Tobias. Tereza, bom, primeiro, novamente, né, acho que é um prazer tê-la aqui representando o Banco do Brasil, já comentei com você, mas obrigada. Acho que seria legal você comentar um pouco, né, do papel do Banco do Brasil, né, no fomento do setor, né, do segmento solar, no repasse, né, dos fundos que o Tobias comentou, constitucionais, desenvolvimento, e, enfim, que acabam também agregando e gerando valor, né? Eu acho que é legal também comentar da contrapartida, né? E por experiência própria, né, do nosso projeto Milagres, pude presenciar também a implementação, as externalidades positivas, né, para as regiões às quais os projetos são implementados, né? Então tem uma contrapartida também bem bacana, né? Se você puder comentar um pouquinho. Legal, boa tarde a todos. Tudo ouvindo? Boa tarde a quem está acompanhando online, a todos que estão aqui. Mais uma vez eu agradeço a Solar, em nome da Sasha, pelo convite, é um prazer. O Banco do Brasil tem atuado fortemente na parte de geração de energia, né? O banco ele tem um olhar muito forte para a ESG e não por acaso, né, nós fomos premiados novamente já 5 vezes como o banco mais sustentável do planeta, né, no prêmio Global 100.
E um dos focos que a gente tem dado é para geração de energia de fonte renovável, né? Para o qual o banco, dentro dos seus compromissos, né, o banco tem a Agenda 30 e dentro dos seus compromissos ele tem, inclusive, uma meta de atingir 30 bi de investimentos até 2030 nesse segmento. Né? Em setembro, quando nós divulgamos os últimos números, a carteira estava em 16, e aí entre o Project Finance, com uma participação relevante, né, a nossa carteira de projetos de geração de energia está com um saldo em torno de 8 bi e meio. Então, a gente tem atuado fortemente aí, colaborando com o banco nesse quesito. E aí, como que a gente vem fazendo com os financiamentos dos clientes que nos procuram? Né? A gente também busca maximizar as fontes, como o Tobias citou, antigamente a gente tinha mais facilidade em direcionar para o fundo de desenvolvimento, onde o banco é um forte repassador, né? É um diferencial da nossa atuação. Mas com a quantidade de demanda e com a questão do orçamento, então a gente começou a buscar também equalizar, né, considerar várias formas de apoiar os projetos. Então a gente apoia ali no repasse do fundo de desenvolvimento, mas a gente também apoia com fiança, né, no fundo constitucional, enfim, na estruturação de mercado de capitais, e depois o Igor deve entrar mais em detalhes dessa parte, né. E uma coisa que a gente sempre mantém no nosso radar, quando a gente está estruturando as operações, o que aquele projeto, né, isso faz muito parte da discussão que a gente tem com as superintendências, em especial a superintendência do Nordeste, que tem, né, toda essa demanda para investimento de projetos lá. A gente discute muito as externalidades dos projetos, né? O que aquele projeto está trazendo. Então, eles têm muito um olhar de geração de empregos, que todos nós aqui, né, sabemos que no caso de geração de energia, você tem um crescimento muito grande, tem um número de contratação, né, de empregos diretos e indiretos muito grande durante a constituição do projeto, mas depois, ao longo da vida, né, quando ele entra em operação, o número de empregos é infinitamente menor. Né? Mas a gente sempre vai buscando orientar os nossos clientes, discutir, mostrar isso para a superintendência, é que o projeto, mais do que a geração de emprego, ele também favorece os investimentos no entorno. Né? A gente sempre reforça muito para os clientes terem esse olhar da sustentabilidade, do apoio à comunidade onde o projeto está inserido. Então, tem investimentos em escolas, né, Sasha? Às vezes em saúde, enfim, em formação mesmo, né, profissional. Então, a gente sempre busca essa orientação e esse olhar para mostrar que os investimentos, além de toda a questão de arrendamento de terra e de tributos, enfim, de resultados que os projetos geram na região, a gente também busca sempre acrescentar essas externalidades ligadas mais às questões da população do entorno, né, das cidades próximas ali dos projetos, que acho que é bastante relevante. Esse ano, nós olhamos lá no BB mais de 30 projetos de energia renovável e nós seguimos, né, com apoio em 12 projetos. Destes, 6 eram de energia solar, né, implantação de projetos tanto de GC quanto de GD, e eram investimentos de 3 bi e meio, 4 bi, né, com participação do banco em torno de 1 bi e meio, 2 bi, de apoio a esses projetos. A área, como eu falei, que mais foi procurada esse ano não foi diferente, foi a região Nordeste, então, né, para repasses de fundos do fundo do FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento Local, e também com fiança para apoio de projetos ou de partes de projetos que foram enquadrados junto ao BNB, né? Então a gente afiançou. Como o Tobias falou, a gente tem visto cada vez mais essa união, né? Então, na hora que você divide ali os investimentos, as SPEs, põe algumas SPEs no FDNE, algumas SPEs no FNE, algumas SPEs no mercado de capitais, né? E vai fazendo um mix ali para conseguir ter condições de ter um custo de investimento ali mais adequado. Obrigada, doutora. E, bom, Maurício, acho que é inegável, né, o papel do BNDES, né? Acho que o BNDES é líder global, né, no crédito de renováveis. Mas se você puder comentar um pouquinho da atuação do banco, especificamente no setor solar,
e contribuir um pouquinho, né, com a sua visão aí para o que vem sendo feito e quais as alternativas hoje, né, que o banco disponibiliza também para o segmento? Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço também aí o Absolar pelo convite, né? E boa tarde para meus colegas aqui de painel. Eu vou quebrar o padrão aqui, eu fiz uma apresentação curta, então eu vou ficar em pé aqui, para poder passar os slides. Aqui eu trago alguns números, né, da atuação do BNDES no apoio à transição energética, em especial ao setor de geração solar centralizada, né? Esse gráfico a gente gosta muito de mostrar, né, um levantamento que é atualizado todo ano pela Bloomberg, né? Então não é o BNDES que está dizendo, né? É a Bloomberg. O banco ele é o líder global no crédito à energia limpa no mundo, né? Então, olhando o período aí de 20 anos, 2004 até o final do ano passado, o ano inteiro, o banco ele financiou 36 bilhões de dólares em energia limpa, e aí que são todas as fontes, né? Então, uma boa parte disso foram as hidrelétricas lá do passado, né? Projetos estruturantes, projetos grandes. Solar seria a barrinha amarela ali, menor e também muito mais recente. O banco começou a apoiar solar em 2017 e 2018, com os primeiros projetos lá de leilão, né, regulado. E até o Tobias aqui já me ajudou um pouquinho, já introduziu um pouco sobre a história, e eu vou falar um pouco sobre os desafios também dos projetos. Então aqui, alguns números consolidados desse apoio histórico do banco, né, foram 13 bilhões de reais para 22 projetos de geração solar centralizada entre 17 e até o que a gente tem esse ano já aprovado, que totaliza uma capacidade de 5 gigawatts, né, de capacidade instalada, já falando aqui AC. A grande maioria dos projetos foi voltada para o mercado livre. Então, se ano passado a gente tinha um apoio mais relevante para o mercado regulado, que foram os projetos que surgiram inicialmente, a gente olhar os últimos anos, praticamente tudo voltado para o mercado livre, aí, o ambiente de contratação livre. Um pouco mais da metade que foi para o Sudeste, em grande parte a Minas, né, já foi falado, tem outras seções aqui, o pioneirismo do estado de Minas na geração solar, né. Também um pouco disso acho que tem a ver com a atuação do BNB no Nordeste, eles têm crédito mais barato, então uma boa parte do que está no Nordeste hoje foi financiado pelo BNB, mas tirando esse apoio, 60% para o Sudeste, o resto todo do BNDES foram para projetos na região Nordeste. Tá? Hoje, em torno de 22% da capacidade instalada no país teve apoio do BNDES. Aqui mostra um pouco assim o raio-x da nossa atuação, né? Então, acho que o que caracteriza muito a atuação do banco é a sua flexibilidade e possibilidade de customização. Então, a gente começou lá com o financiamento tradicional em TLP, tiveram 2 ou 3 projetos em TJLP dos primeiros leilões, e depois disso foi a TLP, que o Tobias comentou. A gente atuou muito na modalidade Project Finance, mas também modalidade corporativa, então vai depender da necessidade do projeto, do cliente. A gente tem atuado recentemente com blend, com fundo clima, isso muito explicado pelo aumento de custo que o Tobias colocou, né? Então, o BNDES, até um ano atrás, ele tinha um fundo clima muito pequeno, que era um recurso que vem dos royalties do petróleo, né? Em torno de 400 milhões de reais por ano, e não apoiava geração centralizada. Aí, com a captação ano passado do Tesouro de 2 bilhões de dólares, mais ou menos na época 10 bilhões de reais, o fundo clima foi capitalizado, incluiu geração centralizada, e a gente aumentou também o custo, mas criou essa disponibilidade de recursos que não existia no passado, né? Então, a gente já tem 4 projetos aí híbridos, né, que a gente utiliza um blend tanto do FINEM, TLP, com o fundo clima, tá? E também o BNDES ele também pode atuar comprando debêntures dos projetos, né? Acho que aqui um pouco dos desafios que os projetos têm passado, né, se deve aqui aos modelos comerciais, né? Na verdade, são
São desafios que acabam virando oportunidades. Então, o que a gente tem visto mais recentemente são modelos diferentes de contratação, muita autoprodução, por equiparação e, mais recentemente, por arrendamento. Então, acho que a gente talvez explore um pouquinho mais para frente, que eu não vou falar muito agora, mas acho que são alternativas que têm viabilizado projetos de geração renovável, né? E também tem toda uma customização na estruturação financeira em si. Então, o banco tem feito a customização do sistema de amortização para melhorar o fluxo de caixa do financiamento e adequar com o projeto e melhorar um pouco a alavancagem, né? Existe também financiamento corporativo que pode ser conversível para Project Finance, é uma coisa muito específica, mas que o banco também já desenvolveu, né? Dependendo do atingimento de alguns... Primeiro, do desejo do cliente de fazer essa migração e atender alguns requisitos contratuais, ele tem a opção de fazer essa migração, obviamente que adequar o custo também dos juros, né? O banco também pode fazer contratos em dólar para projetos que têm PPA em dólar. A gente já viu alguns projetos, usinas centralizadas com PPA em dólar, a gente pode financiar em dólar, né? E aí parcerias, Tobias adiantou, é muito importante, né? Você acessar vários financiamentos diferentes, porque você não consegue apenas uma fonte. Então, o banco ele pode fazer compartilhamento de garantias, né? Cofinanciamento com outros credores, sejam multilaterais, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, seja com outros bancos de fomento locais, o próprio BNB, né? Também utilizar debêntures juntos com o financiamento, né? E também o banco tem feito muito, isso não sai tanto para os projetos, é transparente para os projetos, mas ele tem feito muito captações internacionais para o próprio BNDES e ter um complemento ali ao FAT, né? Enfim, ao recurso do Tesouro. Aqui mostra um pouco aquilo que eu falei, né? dos modelos de negócio que a gente tem visto, né? Então, como eu falei, a maior parte do financiamento do banco de 2017 para cá, para solar, foi para o Mercado Livre, né? Quase 84%. Olhando aqui os últimos anos, isso passa de 90%. Quando a gente vai olhar dentro do Mercado Livre, quase meio a meio ali, né? Quase 50% é comercialização, seja para consumidores finais, seja para comercializadoras, e 40% é modelo de autoprodução. Então, quase 1,7 GB já, e 10% não tinham um contrato no momento ali da análise, da concessão do crédito, né? E aí, dentro ali da autoprodução, a gente vê um predomínio da modalidade por equiparação, só que um crescimento recente na autoprodução por arrendamento, né? Tem crescido muito, né? Por fim, aqui, última slide, eu queria só mostrar essas duas linhas que a gente já discutiu aqui, né? Então, o BNDES Finem, o financiamento em TLP, ele é para projetos a partir de 40 milhões, o Fundo Clima ele poderia ser a partir já de 20 milhões. Em geral, a gente combina os dois, os projetos centralizados, eles passam desses valores, né? Com folga. Aí aqui é um retrato do último Fundo Clima, né? Até como o Tobias já adiantou, o Fundo Clima, ele já... essa primeira emissão ali do Tesouro, que foi de 10 milhões de reais, ele já foi praticamente todo utilizado, ou já está comprometido, né, o que ainda não foi utilizado. Acho que 70% já foi contratado e outra parte já está comprometida. Então, a gente espera que em 2025 o Tesouro faça uma nova captação semelhante, né, de 2 bilhões de dólares. Não sabemos ainda as condições financeiras, né, o Fundo Clima atual, para geração centralizada, ele era de um custo de 8% ao ano, fixo, mais o spread. Então, ele tá mais barato que o TLP. Do próximo ano vai depender aí da captação. A gente não sabe quanto que vai ficar. Ele tinha um limite ali de 500 milhões de reais por grupo econômico e um prazo máximo de 16 anos. As garantias são comuns, né? No caso do Project Finance, são as garantias de projetos, os principais são os recebíveis, né? E no caso do corporativo, é uma garantia pessoal e uma garantia real. Então, vou encerrar aqui essa primeira fala, depois a gente
discute perspectivas para o futuro. Obrigada, viu, Maurício? Agora, Igor, acho que seria legal, né, a gente ter um pouco da sua visão, né, agora correlata mais ao mercado de capitais. Eu acho que em momentos mais desafiadores acaba demandando mais criatividade, né, da gente. E o que você tem visto assim nos últimos anos e o que vem mudado também na sua visão, né, sobre soluções alternativas, né, para estruturação e viabilização de projetos solares? Obrigado, Sasha. Agradeço aí a Bissolar pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou trazer um outro lado da moeda na introdução do Tobias, né, e da própria Sasha, né, trazendo aí a situação da NTNB, esse patamar de juros altos, tudo isso atrapalha demais. Mas, junto com isso, vem uma outra medida, uma outra variável que acaba ajudando, minimizando o tamanho do problema, que é a situação de liquidez no mercado de capitais hoje, né? Em especial para títulos incentivados, títulos que não têm imposto de renda, né? A gente teve algumas mudanças importantes aí no começo do ano de regulação, né, e elegibilidade da emissão de certos tipos de títulos. E, por exemplo, títulos do setor imobiliário, do setor agropecuário, são mais difíceis de serem feitos hoje. As regras estavam um pouco relaxadas, tanto para a emissão de CRIs e CRAs por empresas, quanto por LCIs e LCAs de banco, né? E esse é um grande estoque de dívida que não paga imposto de renda para o seu investidor, né? Com essa mudança em fevereiro, a oferta de novos papéis desses setores caiu brutalmente. E, ao mesmo tempo, coincidentemente, em fevereiro também teve uma mudança da regulamentação da antiga 12431, que é a lei das debêntures chamadas de infraestrutura ou debêntures incentivadas, que foi a 14801, que ela flexibilizou a elegibilidade de setores e o processo burocrático para você poder emitir uma debênture desse tipo. Antes você tinha que passar por um processo no Ministério que, para alguns setores de energia nem tanto, demorava alguns meses, e agora é tudo automático. Você precisa apenas registrar. E esses dois efeitos, junto com o terceiro e último, que é o próprio patamar alto da NTNB, temos que reconhecer isso, acabam trazendo interesse mais do público em investir nesse tipo de papel, né? Então, tem menos papéis disponíveis para quem quer comprar, o nível nominal da taxa está bastante elevado, as regras do Ministério estão um pouco mais simples, e esse mercado cresceu de forma exponencial ao longo desse ano. Isso se traduz, pelo menos, né, não que isso compense a situação da NTNB, para o tomador, para o cara que está desenvolvendo o seu próprio projeto e está tentando tirar ele do papel, num spread menor, né? O spread de risco que um investidor pede num papel desse mercado de capitais, ele é sempre marcado em cima do benchmark, que é a taxa livre de risco, a NTNB. Hoje, por volta de 7% aí nos prazos mais longos, né? O investidor, ele olha quanto que o governo está pagando na sua dívida e ele define um spread em cima disso. Esse spread está em patamares historicamente muito, muito, muito baixo, né? De novo, ele não compensa o fato da NTNB estar alta, mas, de novo, ele diminui um pouco o tamanho desse problema. Para vocês terem uma ideia, algumas emissões para o setor de energia renovável esse ano, seja solar ou eólica, mas para os dois setores essa afirmação é válida, para prazos bastante longos, eu me refiro aqui a prazos de 15 anos ou mais, o usual é 16, 18, como exceção, às vezes a gente chega a 20, tá? Mas vamos pensar em 16, 18 anos, spreads de crédito abaixo de 1% ao ano. Tiveram algumas emissões para esse prazo bastante longo, numa estrutura de Project Finance, pagam apenas um spread de 0,8, 0,7, os menores, por cento ao ano. Esse prêmio de risco, no passado, ele chegou a ser de 1,5% a 2% ao ano. Então, teve uma queda de mais de 50% no spread. Então, apesar de tudo, tem uma pequena boa notícia, digamos assim, desse lado. O mercado está muito líquido. Então, para um projeto que está bem estruturado hoje, e obviamente tem temas de mitigar o risco de construção, tem que ser um bom acionista, tem que ter algum contrato ou uma estratégia boa de energia, né? Seja autoprodução, PPA usual, PPAs mais curtos, mas que o cara pretende rolar no futuro. Equacionando essas variáveis, de fato, a disponibilidade de capital hoje está bastante farta no mercado de capitais. Mas o problema ainda segue a taxa nominal. E aí, como a Sasha também perguntou sobre estratégias alternativas, né, eu acabo me lembrando de algo que a gente fez
entre 2021, final de 21, na verdade 22 e 23, que eu já começo a discutir novamente com os clientes, que foi o seguinte: naquele momento de 22 para 23, por outras variáveis, o nível da NTNB começou a subir. Parte por conta da volatilidade da própria eleição. No final de 22 ainda teve a guerra da Ucrânia, efeito global. E a NTNB, que já tinha recuperado da pandemia, tá? Não estou me referindo naquele momento da pandemia, mas que estava por volta dos seus 5,5, em algum momento entre esses 2 anos, ela chegou para 6,5 quase, 6,20, 6,30. Hoje é o mesmo movimento, só que ela foi de 6 para 7, né? Mas foi a mesma magnitude de acréscimo. Naquele momento, a gente tinha vários clientes nossos que estavam com projetos já em fase de construção, de desenvolvimento, precisavam de capital, e a conta que ele tinha feito lá 1 ou 2 anos atrás não considerava isso, a CNTNB a 6,5, considerava ela no mínimo a 5, alguns até a 4. E aí, uma das estratégias que foi adotada por algumas das empresas é uma estratégia arriscada, ela tem risco, mas que ela pode funcionar como um mitigador também desse problema, é simplesmente postergar a decisão do financiamento de longo prazo e substituí-lo para o financiamento de curto prazo, tomar o que a gente chama de um empréstimo ponte, né? Esse empréstimo ponte, ele tipicamente é indexado ao CDI. E a verdade é que o CDI também está bastante, naquela época estava, hoje em dia está subindo, como vocês sabem, bastante alto, né? E esse custo desses juros, certamente ele pesa no bolso. Só que esses juros do ponte, ele serve como um ponte, como o próprio nome diz, mas como um caminho para você buscar a captação de longo prazo quando a NTNB estiver mais baixa. E algumas empresas fizeram isso, ainda tem inclusive algumas operações que a gente fez aqui com o Banco do Brasil e com o BSBB, que foi nesse sentido, que basicamente tomaram esse bridge, pagaram esse CDI, custou bastante caro por 2 anos, mas aí quando chegou em 2023, e as taxas já voltaram a cair, elas chegaram não a 5,5, mas chegaram a 5,60, 5,70 em algum momento, naquele momento foram então ao mercado e travaram a taxa pelos próximos 20 anos. Obviamente, se chegasse nesse momento e a taxa tivesse continuado a 6,5, teria sido uma decisão ruim, porque não só eu mantive esse custo alto, como eu paguei um CDI muito alto pelos 1, 2, 3 primeiros anos. Mas esse é o tipo de estratégia que eu comecei a rediscutir com os meus clientes, né? Que tá todo mundo assim, caramba, cara, será que vai ficar nesse 7? Parece demais. Será que cai? Ninguém tem a bola de cristal, mas uma das formas de apostar a que a situação melhora é tentar postergar essa decisão. Perfeito, faz total sentido. Bom, acho que tentando agora, né, passar um pouco, acho que ficou claro, né, o contexto, o momento atual, e pensando um pouco, né, nos próximos anos, acho que seria legal escutar, né, um pouquinho aqui de vocês, a visão de vocês, né, em relação a perspectivas, né, para viabilização de projetos, né, de utility scale aqui, né, para solares, quais desafios e também oportunidades vocês veem, mais no horizonte de, enfim, talvez curto, médio prazo. Tobias, se quiser começar comentando. Obrigado, Sasha. Quando o momento está difícil, é bom olhar para frente, para ver se tem uma perspectiva de melhorar um pouco. Eu juro que eu sempre tento ser mais otimista nos painéis, mas eu vou fazer uma analogia aqui que eu ainda não fiz, que é de um cobertor. Então, um cobertor tem o seu tamanho definido, tem 4 pontas. Pensem na competitividade de um projeto. Taxa mínima de atratividade do empreendedor é uma ponta. Custo de financiamento é outra. Preço do PPA é outra. E as características competitivas do projeto, a gente pode chamar isso de LCOE, né, que é o índice da moda aí, é a 4ª ponta. Se eu estou com o preço do PPA mais curto, eu posso ter uma compensação de ter uma taxa de juros mais baixa, ou eu conseguir configurar um projeto com um capex um pouco melhor, um fator de capacidade mais alto. Mas hoje a gente está num momento que o preço de energia melhorou um pouco, mas ainda está ruim comparado com 2022. Capex alto, no caso fotovoltaico, aumento de tributação, dólar acima de 6, apesar do componente dólar no Capex, tanto solar, mas principalmente solar, quanto eólico ter diminuído, né, proporcionalmente. Aí, taxa de juros alto, que por tabela bate tanto o custo de financiamento quanto a taxa mínima de atratividade, aí você fala, putz, não, então temos que fazer projetos melhores estruturados. Beleza, mas aí vem curtailment, né, reforma tributária, que só a questão do PiscoFins para o CBS já aumenta R$10 o custo de produção de energia elétrica. Então, assim, fim do desconto na TUST, poderemos falar várias coisas aqui.
Então, a foto de hoje realmente não está bonita e, às vezes, demora para isso aparecer na mídia, no Congresso, porque a decisão de investimento que deixa de ocorrer hoje só aparece na matriz elétrica daqui a 3 anos, que é quando o projeto ia entrar em operação. Então, a gente já teve um momento muito ruim desse de fotovoltaico em 2022/2023, quando o preço caiu bastante, né? O CAPEX ainda não tinha caído, né? Então, assim, olhando para frente, é um investimento, como todo investimento de infraestrutura, de longo prazo. A gente está falando de 25, 30 anos. Então, assim, não dá para ficar infartando lendo notícia de jornal ou acompanhando o Selic. Não é a Selic a referência. É a taxa de juros, é a NTNB, e não é de 2030, é para 2035, 2040. Também subiu. Hoje, como o Igor disse bem, né, o empreendedor tem aquele dilema, porque ele assinou o PPA e botou uma taxa de juros. Só que existe um delay entre a data que eu negocio o PPA e eu contrato o financiamento. Então, mesmo a questão do Fundo Clima, né? Puxa, a gente teve um anúncio de 10 bi de reais de Fundo Clima. É maravilhoso. Só que sumiu em 3 meses. Está todo mundo acreditando que vai ter, mas não sabe quando, em que condição, com quais restrições. Então, assim, tem um descasamento entre a data que eu tomo a decisão de investimento e vendo energia e contrato financiamento. E aí, hoje, esse empreendedor que já assinou o PPA com as condições de mercado 6 meses atrás, de câmbio, de taxa de juros, tá, puxa, eu travo o meu prejuízo por 20 anos, com uma NTNB de 7 e pouco, ainda que o spread esteja um pouco menor, né? Eu mato o risco, mas é certeza que meu BPL vai ser negativo, ou eu espero. E como o próprio Igor disse, né, é uma avaliação arriscada, né, porque eu fazer um empréstimo mais curto, se a taxa de juros baixar, eu acertei. Se ela subir, eu perdi mais ainda. Né? Aquela questão, putz, a conta não está fechando. Não vamos vender toda a energia agora. Putz, e se o preço cair mais? E você já começou a construir o projeto. Né? Então, isso era para ser um negócio de baixo risco e um retorno relativamente baixo. Infelizmente, recentemente, o risco está aumentando e o retorno está igual ou menor. Então, assim, agora é um setor de ciclos. Né? Como a gente teve momentos de preço baixo, momentos de preço alto, o CAPEX fotovoltaico caiu muito nos últimos 18 meses. Então, acho que tem que ter paciência, né? As empresas têm que estar preparadas para esses ciclos. Deveria, em alguma dessas 4 pontas do cobertor, o negócio melhorar. Né? Hoje parece que a gente botou na secadora e encolheu as 4 pontas do cobertor. Então, acho que é um negócio circunstancial, né? Mas, enfim, eu não sei se eu tenho uma boa notícia. Acho que, assim, no médio prazo, hoje a TLP está 6,66, sendo porque a TLP ela olha os últimos 3 meses do spread. Então, é um momento maravilhoso para você desistir da debênture e ir para o BNDES, se você for contratar esse mês ou o próximo. Em março, abril do ano que vem, a TLP vai estar 7,3 e a NTNB de 35 talvez esteja 7, 6,8. Aí é legal você ir para a debênture. Então, tem assim umas janelas nas quais faz sentido você ir mais para um lado ou mais para o outro. Mas, como forma geral, está tudo mais caro. Né? Então, isso é um desafio para todos os setores da economia, para todos os elos da cadeia. Taxa de juros mais alta. Perfeito, faz sentido. E, Tereza, assim, pensando um pouco, né, nesses alguns desafios aí que a gente pontuou, vocês, assim, né, visão financiadores, já têm internalizado essas discussões, enfim, temos temas aqui que a gente citou por alto curtailment, essas variáveis, né? Acho que tem algumas novidades, né? Que eu acho que, de fato, primeiro o mercado levou um susto muito grande de uma vez só, né? Acho que, de fato, acho que não é... Para algumas delas, né? Alguns pontos, acho que não é uma projeção tão pessimista também, né? Como foi esse primeiro impacto, mas ainda assim acho que são variáveis que a gente vai ter que aprender a lidar, né? E, enfim, acho que o setor é muito dinâmico, né? A gente já comentou isso aqui, é muito cíclico, mas se tratando, assim, de desafios e a forma até como você vê o Banco do Brasil atuando também e avaliando essas novas perspectivas, você já vê algum tipo de mudança? Eu gostaria de me ater aqui a 2 questões, né, que do cobertor curto aqui do Tobias, né, que é a questão do curtailment. Acho que a gente tem discutido muito isso no nosso time, muito na nossa área de crédito, que está ali olhando com lupa, né? Nós tivemos clientes que sofreram bastante. Então, assim, como a gente atua com grandes projetos, né? Lá no time de Project Finance, a gente não chegou a ter nenhum caso que o cliente chegou a ter
o default, enfim, né? Eles conseguiram contornar, mas o caixa do projeto é machucado, o bolso do acionista é machucado, né? Então, buscando atenuar um pouco esse risco, né? A gente tem conversado bastante nos projetos que a gente está olhando para que a gente busque mitigadores, né? Porque, assim, conservadoramente, uma área de crédito quer parar, né? O cara não entender. E não dá para parar, né? Na nossa visão, isso vai continuar por mais um tempo. À medida que vão entrando linhas de transmissão, tende a dar uma melhorada, mas aí depois entram mais parques e vem uma outra fase. Então, a gente está com isso no nosso mindset já mais de forma permanente para buscar mitigadores, né? E aí fazer um pouquinho, como o Benes falou ali, olhar, ainda que seja Project Finance, trazer um pouquinho do risco corporativo, uma obrigação corporativa, ou eventualmente fiança bancária, mas a gente está buscando formas, né? Ou compromissos, né? Enfim, buscando formas de mitigar um pouquinho essa questão do curtailment que pode ocorrer nos diversos projetos, né? Até não só até eles atingirem o completion, mas depois, né? Como nós somos um player que atuamos em financiamento de longo prazo, a gente precisa ter, agora que isso estourou, né? Não dá mais para aquelas coisas, você viu, não dá para desver, né? Estourou, a gente sabe que pode acontecer novamente, que vai acontecer ainda por mais um tempo. Então, a gente colocou isso aqui nas nossas discussões para a gente buscar alternativas de minimizar esse risco ao longo da vida dos projetos. Por outro lado, desculpa, tem mais um ponto também que eu gostaria de falar que é desafio. Eu já toquei nesse assunto na outra parte, mas só reforçando, né? A gente tem visto essa questão das superintendências de desenvolvimento regional, que são as donas dos fundos que a gente repassa, né? Trazendo muito essa questão da discussão, tanto da necessidade de diluir entre mais players, né, os recursos dos fundos, como também de mudar um pouco, eles são altamente concentrados em geração de energia, né, porque meu time é dedicado e vive colocando cada vez mais coisas lá, mas assim, a gente tem enfrentado essa discussão de geração de emprego, de concentração dos fundos, então isso é um desafio que a gente tem trabalhado, né, mas por outro lado, né, nesse mesmo quesito dos fundos, tem uma informação que não tem se falado tanto porque ainda não foi concluído, mas ela é pública. O governo está atuando para trazer mais aportes para os fundos de desenvolvimento, né? No final do ano passado teve uma aprovação para um projeto que busca aportes do LDB, do Banco dos BRICS, de 500 milhões de dólares nos fundos de desenvolvimento, né? Disso, 300 milhões seria ali para a região do Nordeste, 100 milhões para o Centro-Oeste e 100 milhões para a região Norte. E uma outra questão também positiva que a gente tem visto é o aumento da demanda na região Centro-Oeste, né? A gente estava tão acostumado a ter só as discussões lá com a Sudene, né? Porque o cobertor lá era bastante curto devido à alta demanda. Cada vez mais a gente tem visto interesse dos players, isso fruto da questão da energia solar, né? Deslocando seus investimentos para lá. E também a gente não tem visto lá essa questão da restrição, né? Lá também tem bastante consumo, então dá uma ajudada a rebater o outro risco que eu alertei aqui, que é a questão do curtailment. Então, como uma visão positiva, né, a gente tem visto que o pessoal continua discutindo, continua trabalhando no projeto, mesmo com as dificuldades atuais, com um olhar mais de longo prazo, né? E aí a gente tem visto essas formas de driblar um pouquinho, né, a questão do deslocamento do olhar para a região Centro-Oeste, por exemplo. E, enfim, topando discutir alternativas para minimizar o risco de curtailment e não deixar os projetos pararem por conta dessa incerteza que a gente está. E agora acho que eu vou só inverter a ordem, porque depois eu vou aproveitar, deixa para englobar, acho que um subtópico aqui para você também. Vou passar a palavra para o Igor, para a gente tentar assim, olhar o copo meio cheio, digamos assim, né? Mas acho que uma das formas, né, que a gente viu no passado, muito correlato e combinado também, né, o modelo de autoprodução por equiparação, foram PPAs dolarizados, né? E aí, enfim, depois acabou tendo, né, uma liquidez maior, né, para os modelos de negócio por arrendamento, né? Acho que os grandes clientes, né, foram tendo suas demandas devidamente atendidas e tudo. E
o modelo de arrendamento ele foi sendo mais requerido, né? Hoje a gente, né, tem observado uma demanda crescente, mas eu acho que né, em contextos mais conturbados, eu acho que, como eu comentei, né, exige um pouco mais de criatividade, né? E aí queria, Igor, que você comentasse um pouquinho, né, do que você vê em relação à possibilidade, né, de estruturações dolarizadas para que seja, né, lastro para financiamentos dolarizados também, tentar mitigar um pouco, né, dessas condições atuais, ou outras alternativas também que você veja, assim, tentando ver o copo meio cheio aqui para a gente tentar direcionar para um lado mais otimista, né, da conversa, mas um pouco da sua percepção de mercado nesse sentido. Eu acho que o momento é bem oportuno para falar de financiamento para projetos dolarizados, com contratos de compra e venda de energia em dólar, porque a gente teve uma infeliz coincidência 2 anos atrás, né? Entre 19 e 2020, comecinho de 21, foram fechados ali uns 3 PPAs em dólares, ainda numa situação de risco jurídico um pouco maior. A gente tinha leis cambiais muito antigas, da época do regime militar, e que não deixavam muito claro que você poderia assinar um contrato indexado a outra moeda para você produzir e entregar um bem dentro do próprio país. Era possível, mas tinha um risco jurídico, e esse risco afastava o interesse de muita gente, né? A forma de mitigar esse risco, às vezes, era custosa, envolvia garantias de fora do país, né? E aí, junto com uma outra discussão que já estava tramitando no Congresso, no final de 22, a gente teve a modernização do marco legal cambial do país, ajustando muita coisa. E lá dentro tem uma cláusula até relativamente simples que eliminou aquele risco jurídico de antes, que ela fala o seguinte: olha, uma empresa de infraestrutura pode assinar um contrato em dólar com um exportador. Tão simples quanto isso, né? E isso, naquele momento, no final de 22 para 23, a nossa expectativa é que ia ter um boom de projetos com financiamento em dólar. A verdade é que tiveram vários, né? Mais ou menos uns 5, 6 projetos ao longo de final de 22 e 23. Aqui em 24 teve só um, até onde eu tenho conhecimento. Mas a coincidência foi infeliz, como eu mencionei, porque, por um lado, juridicamente, a estrutura estava um pouco mais fácil, mas, por outro, a guerra na Ucrânia estourou em 2022 e a Treasury americana subiu muito, a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a arbitragem que existia entre juros no Brasil e juros fora do Brasil deixou de existir entre os anos de 23 e 24. Só que agora a gente está numa situação oposta, né? No Brasil, a gente está subindo a taxa de juros, a Selic está indo para 11, 12, 13, 14, talvez a expectativa da maior parte dos economistas. E a Treasury, muito embora a eleição do Trump pode mudar um pouco isso, ela está indo já uma direção para baixo, né? Já tem uma expectativa curva forward de juros americano, já está um pouco mais baixa e existe uma expectativa, dependendo da gestão do Trump, que ela caia, né? E essa arbitragem, a gente sente que ela pode voltar a existir, a gente está sentindo isso já em alguns RFPs de contratos de energia para consumidores, a maior deles de grande porte, a maior deles acaba sendo sim uma estrutura de autoprodução, seja equiparação ou seja arrendamento, e em alguns casos, fazendo muita ginástica e muita criatividade, como a Sasha mencionou, o retorno que o gerador consegue para viabilizar um projeto em dólar num preço que o comprador da energia aceite assinar um contrato de longo prazo, está começando a ficar mais perto de fechar, né? Ainda não teve nenhum deal publicamente anunciado agora, mas eu tenho uma expectativa, se as situações continuarem do jeito que estão, que o Brasil deteriorando a taxa de juros e lá fora melhorando um pouquinho, talvez ao longo de 24 a gente veja mais contratos em dólar. Isso acaba ajudando toda a indústria, né? São mais investimentos, mais equipamentos, e o setor continua crescendo aqui no país. Claro. E aí, Maurício, aproveitando a deixa também, né? Acho que a gente, né, teve aí o BNDES também atuando, né, no financiador que você mesmo trouxe aqui, né, em dólar, né, também combinado, né, PPAs por autoprodução, que a gente pôde ver. Teve, né, o Tobias comentou também dessa demanda aí gigantesca, né, pelo Fundo Clima também, né. Mas queria que você comentasse um pouquinho, né, da sua visão, né, para o próximo e para os próximos anos em relação a essas novas estruturas, né, que o BNDES disponibiliza, né, para ajudar na viabilização dos projetos em um cenário bem conturbado, como a gente tem falado, mas tentando, né, trazer um pouco de
enfim, de criatividade e a visão de vocês também, né, dessas formas, né, que acabam sendo soluções alternativas para o mercado, né? Mas como que você vê o BNDES atuando nessas vertentes aí no próximo ano? Então, Sasha, primeiro falando um pouquinho assim da minha visão, né, de perspectiva para o setor como um todo, eu também tenho uma visão parecida com o Tobias, né, assim, tende a ser otimista. O momento realmente, assim, não é bom para a energia renovável como um todo, né? Então, primeiro foi o preço PLD muito tempo baixo, refletindo no preço dos contratos do Mercado Livre, né? Muito também por uma questão estrutural, né, de uma certa sobreoferta, né, de energia como um todo, no país, que ainda existe, mas vem diminuindo, né, os preços dos PPAs melhoraram um pouco no último ano. Aí, mais recentemente, né, veio o problema do curtailment, a partir aquele apagão de agosto, né, de 23. E acho que também tem um outro desafio que os projetos têm que ficar muito, muito atentos, que é a questão do preço horário. Hoje ela ainda não é tão relevante, mas talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos, né, por conta lá da tal curva do pato, né, que acompanha no setor, que seria ali a carga líquida, né, tirando as energias intermitentes, né, aquilo que pode ser controlado pelo operador, né, vai ter uma rampa no final do dia muito grande. Então, isso vai gerar uma diferença de preços. Os projetos que vendem energia flat, né, não modularem isso, eles podem ter um problema muito grande, não estamos nem falando de curtailment, né? Então, o banco ele se preocupa muito com isso. Acho que dois aspectos importantes, né? A colega do Banco do Brasil colocou a questão do curtailment, a outra é a questão da exposição ao preço horário. Então, é importante que os empreendedores eles estejam atentos para isso, né? Então, talvez ali no seu contrato de venda de energia, ou ele vai tentar acompanhar um pouco mais a curva de geração. Futuramente, quando começar a ficar viável, talvez sistemas de bateria, mas a gente sabe que assim, talvez seja um pouco mais para o futuro, de forma de tentar mitigar esse risco, né? Mas eu acredito que o setor ele vai se recuperar. Eu também olho o copo meio cheio, né? Porque faço uma analogia até com o período da Covid, né? Que não só no Brasil, mas no mundo todo houve medidas aí de apoio, né, de incentivo para a economia passar por aquele momento. Você precisava ali de uma ponte, não era um empréstimo ponte, mas uma ponte para o mundo passar, porque né, a gente espera que o mundo vai acabar. Então, as empresas precisam sobreviver, porque se elas não tiverem um apoio naquele momento, né, elas vão quebrar. Então, você precisa eu acredito que o mundo não vai acabar, então precisa de uma ponte para atravessar e, felizmente, o mundo sobreviveu à pandemia, né? E aqui eu acho que é a mesma coisa. O momento atual é desafiador para renovável, mas eu acredito muito que vai se recuperar. Então, o tempo 2027, 28, 29 vai melhorar com reforço de exportação, né, das linhas de transmissão do Nordeste para o Sudeste. Os preços tendem a melhorar também estruturais no Mercado Livre com a questão do crescimento econômico, né? Enfim, ao longo do tempo, então vai ter uma questão estrutural de melhora de preços. Então, acredito que sim. E talvez resumindo em duas palavras, por que eu acho que o futuro da energia renovável e da solar é positivo? Transição energética. Se o mundo escolheu, ele entende a necessidade da descarbonização, ele precisa. Então, a energia renovável ela é vital para o mundo que se quer construir. Então, a gente está falando aqui de energia hídrica, de energia eólica e energia solar. Então, o mundo vai precisar muito disso, né? E também a gente vê assim, também formas de incentivar a demanda como uma saída para as renováveis, né? Então, o banco tem participado de discussões junto com o governo de como alavancar a demanda. E aí tem algumas fontes geradoras, né? Mais médio prazo, longo prazo, talvez questão do hidrogênio verde, talvez num prazo mais curto, questão dos data centers, né? De aproveitar o custo de energia barata no Brasil em relação ao resto do mundo, né? De energia renovável. Então, a gente acredita que tem alguns elementos aí que podem ajudar bastante, né?
do ponto de vista da demanda, né? Internamente no banco, a gente tem a possibilidade de mesclar o funding, né? O Fundo Clima, o primeiro lote acabou, mas a gente espera que venha um novo ano que vem. Então, mesclar também, como o Tobias colocou aqui, utilizar outras fontes. O BNB sozinho não faz tudo, mas ele faz uma parte, com um funding muito bom, subsidiado. O BNDES ele é custo de mercado, mas o blend com o Fundo Clima melhora a condição, novos produtos, né, como o Igor comentou, no mercado financeiro, né, tem uma atratividade. Então, acho que os empreendedores eles vão ter que fazer uma cesta, mas adorei a analogia do cobertor, né? O financiamento ele é só uma ponta, não é única. Então, talvez aí a criatividade também, né, das empresas do setor, na forma de comercialização, autoprodução, que a gente já tem visto, né? Acho que sozinha nenhuma ponta vai resolver, mas se você atuar, talvez ali nas 4 pontas do cobertor, você começa a tornar alguns projetos atrativos, os melhores projetos, talvez não todos, e no médio prazo, acho que mais projetos vão ser viáveis, porque uma hora a demanda vai aparecer, né? Você não tem dúvida. Perfeito, obrigadíssima, viu? Bom, acho que a gente conseguiu, né, passar aqui por diferentes tópicos, né? Acho que vou deixar aqui para vocês ficarem à vontade para fazerem considerações finais que vocês julgarem, né, complementares a tudo que a gente passou aqui. Então, enfim, começando com o Tobias, se quiser fazer algum comentário geral final. Obrigado, Sasha. Acho que 2 mensagens aqui. Primeiro, fazer um jabá do trabalho da assessoria financeira, né? Quando era aquele trabalho padrão de fazer o FINEM, o BNDES, simples, em reais, uma dívida só, modelagem lucro presumido, era mais simples, né? Não tinha tanta a importância do assessor financeiro, né? Tá ficando cada vez mais complicado, o que não significa que não dá para fazer. Então, é importante você ter a presença de assessores financeiros que entendam do setor, e se você já vai usar o assessor financeiro, que é outra sugestão que eu faço, contrata ele o mais cedo possível, vai custar a mesma coisa, né, Igor? Então já contrata cedo, que ele vai... Se você traz o assessor financeiro muito tarde, não tem muito que ele possa te ajudar, aí vai ser mais trabalho braçal de pedir o dinheiro. Mas trabalhar com antecedência para pegar as janelas de orçamento do Fundo de Desenvolvimento, do Banco do Nordeste, de quando sai o Fundo Clima logo no comecinho, né? Então tem todas as formas de trabalhar, as próprias cláusulas do PPA, estratégia. Então acho que isso faz diferença. A segunda mensagem e aqui tendo em vista que a gente está num evento do setor solar, apesar de eu não estar com o chapéu da B Solar, estou com o da Vati Capital, a irradiação ela é mais democrática que o recurso eólico. O recurso eólico ele é bom em determinados locais e cada projeto eólico que é construído é um projeto bom a menos. O próximo vai ter um fator de capacidade um pouco menor para a mesma máquina, né? Então, nessa discussão de curtailment, restrição de conexão, fim do desconto na TUST, a solar é muito mais propensa a ser viável do lado do consumidor do que a eólica. Então, isso é uma vantagem, né? Mais cedo no painel de curtailment falaram de flexibilidade. Se eu construo meu parque próximo do meu cliente, faço uma linha dedicada, todos esses riscos são mitigados. Ah, mas a irradiação é um pouco menor. Vamos fazer conta, gente? Isso mitiga muito dos riscos que a gente está vendo aqui hoje. Então, assim, veremos o sol após a chuva, e a solar tem esse diferencial aí que sempre vai pesar a favor. É isso, obrigado. Obrigada, Tobias. Tereza, tem alguma consideração final também? Bom, eu concordo, né, com o Tobias. Acho que tem muita coisa ainda para ser feita, tem muitas formas, né, de a gente conseguir contornar essas questões e seguir aí no investimento. E a gente tem visto muito projeto de utilizar os parques já existentes, né, para poder mitigar um pouco a questão do risco horário, né, sazonalidade, enfim. A gente tem visto isso cada vez mais. E assim, me colocar à disposição, né? Como eu falei aqui no Banco do Brasil, a gente olha os grandes projetos, em Project Finance a gente olha grandes projetos, né? Olha para os nossos clientes do atacado,
mas meu time está lá à disposição para a gente continuar trabalhando junto. E até uma curiosidade, né? Com a Sasha nós já trabalhamos aqui, mas também com o Tobias, né? A gente tem coisas que discute lá como assessor, com o Igor e o time dele também atuando como assessores em alguns projetos, então a gente discute junto, porque dado que cada vez mais tem que se olhar várias alternativas de funding, né, é importante a gente pensar nisso desde o início, já viabilizar. Então, no Banco do Brasil, quando a gente analisa um projeto, a gente já olha todas as possibilidades de compartilhamento de garantia com diversos funds, de apoiar diversas formas, então, seja por garantia, né, de criança, seja repasse, mercado de capitais, enfim, a gente tenta dar esse olhar como um todo para o projeto, porque a depender da janela, a gente pode caminhar para um lado ou para o outro, né? Então, é isso. E agradecer mais uma vez aqui a oportunidade. Obrigada. Eu acho que essa é a mensagem, né? Acho que a gente está no momento de fatiar o bolo, né? E encontrar soluções que combinadas fazem o bolo todo, né, fazer sentido. Igor, considerações finais também? Para não ser repetitivo com o que os colegas já colocaram, eu traria alguns pontos não mencionados ainda. O primeiro deles é, mesmo ainda sem o hidrogênio, mesmo ainda sem os data centers, a abertura do mercado livre vai trazer muita oportunidade. Existe um número de consumidores que têm tarifas hoje reguladas, cativas, que não são muito atrativas e que vão poder migrar para buscar descontos em relação à sua conta de luz. É um público difícil de lidar, é um público que nem sempre entende exatamente o produto que eles precisam, é muito pulverizado, custa caro chegar nesse cliente, administrar esse cliente, mas se você fizer isso bem feito, você vai capturar melhores margens e viabilizar os seus projetos. Então, isso é algo já imediato, que já está acontecendo agora, e quem atacar essa frente primeiro vai conseguir se posicionar melhor que os concorrentes. Segundo ponto, olhando o que está acontecendo fora do Brasil, que cedo ou tarde vai chegar aqui também, foi mencionado muito rapidamente, baterias, né? O preço de bateria globalmente está despencando, tá? Uma magnitude assim assustadora para quem está acompanhando o setor há bastante tempo. No Brasil ainda, infelizmente, a gente tem muito imposto para importar um sistema de armazenagem. Acho que é algo que tem que ser continuamente discutido. Eu sei que, obviamente, o governo federal não está numa situação, o tesouro, né, de abrir mão de imposto, mas a verdade é que hoje esse é um imposto que ele não arrecada absolutamente nada, porque ninguém importa um grande equipamento de armazenamento de energia, né? Se ele colaborar um pouco, ele pode ajudar esse fluxo iniciar. Isso ajudar o país em várias medidas, né? Inclusive atacando o curtailment, que é um dos grandes problemas. Vocês já devem saber, tem um leilão no ano que vem, a gente espera, né? Mas independente do leilão, eu imagino, ou gostaria de ver, não sei se em 25, talvez em 26, projetos solares que já nasçam com baterias, né? Por exemplo, o projeto que o Santander hoje faz na Califórnia ou no Reino Unido, nenhum projeto solar hoje mais sai do papel nesses países sem ter um sistema de armazenagem. Pelo menos de 2 horas, mas a maioria de 4 horas. Para capturar essa rampa de queda da solar e preços de energia que são crescentes em quase esses mercados. Então, isso é algo que eu gostaria, imagino que a gente vai ver, não sei se ano que vem, talvez em 26. É isso. Obrigado. Obrigada, Vitor. Por fim, acho que você deu também né, uma boa contextualização, mas se quiser complementar com alguma... Acho que não tem muito a acrescentar, né? Acho que já abordou os principais pontos. Só dizer assim, para tanto, né, as empresas, até os colegas aqui, né, assessores, né, Tobias, Igor, para aparecerem no BNDES, a gente vai muito além do FINEM tradicional, da TLP. A gente tem flexibilidade para customizar sistema de amortização, fazer contratos em dólar, obviamente, que os projetos que têm o PPA em moeda estrangeira. A questão, quando saiu o novo Fundo Clima, do blend, né? Então, a gente tenta ajudar da melhor forma a viabilizar os projetos. Perfeito. Bom, não sei se alguém daqui tem alguma pergunta direcionada também para alguns participantes. Fiquem à vontade também, mas acho que conseguimos aqui abordar pelo menos os tópicos e que a gente tinha pré-definido. Então, a gente fica aberto aqui a dúvidas e, enfim, acho que é isso.
Pessoal, agradecer aqui nossos painelistas e deixar para vocês aqui a mensagem dos nossos apoiadores que possibilitaram que esse evento acontecesse, né? Então, por favor. Cuidar. Quanta coisa pode conter em apenas uma palavra? Uma palavra que resume como a Tokyo Marine atua no presente para construir o futuro. Nossa responsabilidade é cuidar muito mais do que bens. É cuidar de você, dos seus desejos, aspirações, da sua esperança. Porque o que a gente faz hoje é o que garante um mundo melhor para as próximas gerações. Tokyo Marine Seguradora. Uma seguradora completa para você ir mais longe. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Perfeito, pessoal. Lembrar que ainda vamos ter a palavra de encerramento do nosso presidente executivo da Bessolar, Rodrigo Sawaia, e agradecer a todos os painelistas aqui pela disponibilidade, pelo muito bom conteúdo. Obrigado.